Fala, trader. Wesley Santos aqui. Galera, eu sei que muita gente gosta de regra de coloração para colocar no gráfico, para estar acompanhando tendência, para estar acompanhando os movimentos. Então, por isso, hoje eu vim trazer uma dicasinha aqui de uma regra de coloração que é nativa do Profit, que ela é muito top para você seguir tendência. Então, galera, desde já peço a vocês, deixa aquele like, se inscreve no canal, que eu sempre vou estar trazendo conteúdos tops para vocês, beleza? Estamos chegando aí a 2.000 inscritos. Quando bater essa marca aí, eu vou fazer sorteio do nosso operacional com os indicadores, mentoria para vocês. Então vai ter sorteio, galera. Então vamos deixar aquele like aí, se inscrever, compartilhar para a gente conseguir atingir logo essa meta de 2.000 inscritos aqui no canal. Beleza? Então, galera, sem enrolação, bora aqui para o vídeo. Galera, para inserir essa regra de coloração, ó, eu só fiz abrir um gráfico novo aqui e vou clicar aqui, ó, nos candles e vou colocar inserir, ó, cadê? Inserir regra de coloração. Inserir regra de coloração. Quando a gente coloca, aperta assim, ó, no gráfico, inserir regra de coloração, já vai aparecer aqui, ó. Você vai pesquisar essa daqui, Tradência Trend Sniper. Tradência Trend Sniper. Essa regra de coloração aqui, galera, pelo que eu analisei, ela é baseada em movimentos de médias móveis. É, não só em médias móveis, mas pelo menos o básico dela é em médias móveis. Se eu não me engano, é 9 e 21, que é um setupzinho que muita gente utiliza, que é muito top para pegar movimentos de tendência até reversões, né? Então, galera, ó, como é que eu costumo fazer, visualizar essa regra de coloração aqui? Se tiver, formou um topo, formou um fundo, você jogar lá uma VWAP, eu coloquei uma VWAP Midas aqui nesse primeiro topo aqui, ó. E quando o preço ele fica vermelho na regra de coloração, é porque ele está em movimento de queda. E muito provavelmente vai fazer correções, de preferência que ele buscasse a nossa VWAP aqui, né? Buscasse a nossa VWAP para a gente continuar o movimento. Veja que aqui em cima formou esse topo, só que a mudança da regra de coloração só aconteceu aqui, ó. Só aconteceu aqui. Então, o que que eu poderia fazer? Jogar essa minha VWAP aqui para o topo mais baixo, né? Antes que formou a regra de coloração, por exemplo, seria aqui, né? Deixa eu ver. Nossa, não sei por que não está aparecendo aqui o horário. Peraí, só um minutinho, eu vou dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada no horário. Olha aqui, o horário aqui do gráfico é 10h28, então vou colocar minha VWAP. Lembrando que VWAP está lá disponível no nosso grupo do Telegram, que a descrição vai estar aí no vídeo. Ó, então, quando o preço voltasse a testar essa região de topo, a gente poderia fazer um tradezinho, já que está no movimento de queda, ó. Só que olha só, ele não fez um topo, mas um topo buscando aqui a VWAP, ele formou esse topo aqui, ó. E depois continuou o movimento de queda, rompendo o fundo anterior. Então eu posso posicionar a VWAP aqui, 11 e 6. Isso aqui, galera, operando da maneira mais segura possível. Ó, 11 e 6. Então veja que ele ainda estava vermelho, a regra de coloração mudou aqui. Ele voltou, veja que aqui veio até uma barrinha ficar vermelha, branca, né? Deixa eu dar colocar aqui a setinha. Veja que até aqui, ó, ele ficou branca, mas só fez topar na VWAP e continuou o movimento de queda. E aqui, ó, ele mostrou aqui barrazinhas azuis. Com as barrazinhas azuis, a ideia é o quê? Que eu plotasse uma VWAP no fundo, para que a gente, quando o preço retornasse a VWAP e ainda estivesse azul ou não ficasse vermelho, a gente poder fazer uma compra. Mas veja só, que nesse momento voltou a ficar vermelho, nesse momento voltou a ficar vermelho, e nenhum momento aqui, mesmo ficando azul, por isso que é interessante usar a, a VWAP. Nenhum momento aqui, ó, ele conseguiu romper, nenhum momento conseguiu romper a VWAP projetada nesse topinho aqui, que foi um topinho mais alto. Eles toda hora só buscavam, veja que fica azul, mas ele não consegue romper, ó.
Veja que ele fica azul e não consegue romper. E mesmo assim, depois ele continua o movimento, ó. Então, não conseguiu romper, você poderia procurar trades vendedores aqui nessa região da VWAP. Trades vendedores na região da VWAP, já que você está no movimento de queda, né? Que a regra de coloração está vermelha. Aqui, ó, deu padrão de rejeição, ó, tocando na VWAP, deixando pavio. O preço vem aqui novamente, ó, deixa pavio, rejeitando. Então, dá para tentar trabalhar desta maneira. Veja que aqui ele respeita isso aqui e depois ele já desce o movimento. Então, ele faz essa região de topo um pouquinho mais alta, formando uma lateralização. Então, a gente poderia até posicionar a nossa VWAP nesta região aqui, ó. 1,58, né? Para ver se existe algum rompimento. Até porque, se não conseguiu romper naquela região e buscou ela, é porque houve defesa exatamente aqui nesta região aqui de preço. Então, provavelmente, os players vão se posicionar aqui. Então, muito provavelmente, a VWAP plotada nesse preço, já que o preço andou, o preço vai ser defendido nessa região. Então, ó, 1,56. E novamente, ó, o preço vem, busca a VWAP, não consegue dar continuação ao rompimento, fecha abaixo e dá regra de coloração de novo para o movimento, ó. Mais alguns pontinhos, 136 pontos. Busca lá bem próximo de novo. Fica deixando rejeições com pavio, rejeição com pavio e dá movimento de queda. Tenta romper de novo. Barra elefante, ó, barra com força para queda de novo sem conseguir romper a média móvel. Então, mais uma vez, o preço cai. Existem outra maneira, galera, sem utilizar VWAP, de fazer análise dessa regra de coloração, que é uma análise um pouco mais simplista, né? Que você não vai estar analisando posicionamento de topo e de fundo, mas você vai utilizar apenas o que? Uma média móvel. Uma média móvelzinha, você pode colocar uma média móvel de 20 períodos. E veja só, colocando a média móvel de 20 períodos, quando o preço volta a buscar ela, muito provavelmente o preço ele vai dar continuidade ao movimento. E aqui, veja que aqui estava no movimento de alta, né, azul, mas ficou aqui abaixo da média de 20, o preço só fez buscar ela e descer. Então, média móvel de 20 com a regra de coloração também é bem interessante, porque ele faz pullback na média de 20, ó. Pullbackzinho na média de 20. E média, galera, tem que prestar atenção muito no seguinte: quando o preço ele rompe a média, depois ele desrompe de novo, muito provavelmente está se formando o quê? Lateralização. E principalmente quando é a média de 20, ó. Olha só, média de 20, rompeu para cima. Se o preço não der continuidade e continuar, testou um topozinho anterior, não conseguiu romper e dar continuidade, vai formar lateralização, que ele vai buscar de novo o fundo, ó. Não conseguiu dar continuidade. Buscou de novo topo, não conseguiu. E fica aqui rompendo e desrompendo a média de 20. Então, ó, depois que rompe a lateralização, ele vem fazer um pullbackzinho aqui, ó, e despenca. Volta a fazer pullback na lateralização e despenca. E novamente, olha o que que aconteceu. Rompeu para cima, depois rompeu para baixo. Lateralizaçãozinha novamente. Lateralizou, lateralizou. Veja que aqui ele não faz pullback, ele só rompe, depois volta a subir, rompe, depois volta a subir, rompe, depois volta a subir. Então continua dentro do movimento lateral aqui. Mas ele fez o que? Uma regiãozinha de suporte um pouquinho mais abaixo, ó. Média de 20 ela é muito interessante para se trabalhar assim. Então, quando você utilizar a regra de coloração com a média de 20, se você fizer esse tipo de análise, quando romper, se ela voltar de novo a ficar abaixo, dá para você identificar a lateralização e não tentar segurar um trade no movimento, ou não tentar fazer compra, por exemplo, se rompeu aqui com a média azul, com a regra de coloração azul, quando ela voltou e rompeu novamente, ela
Só deveria ter ficado o quê? Sem coloração e voltar a subir com coloração azul. Aí você poderia entrar no trade comprador para ser a continuação do movimento de alta. Se ele rompe e desrompe, lateralização. Média de 20 ela mostra muito isso, lateralização no movimento. Então dá para entender que quando está lateral e quando não está lateral. Então você vai evitar esse tipo de trade, né? Só porque rompeu a média de 20, ficou azul, você não vai fazer a compra. Você vai esperar voltar na média de 20, sem a regra de coloração, e quando voltar a ficar vermelho ou azul na regra de coloração, você entra. Aqui, por exemplo, ó, se ela não tivesse vindo essa barra vermelha, não tivesse vindo essa barra vermelha que ficado vermelha, tivesse apenas o quê? Segurado aqui na média de 20, dava para entrar comprado aqui quando esse candle fechou com regra de coloração azul de novo. Dava para pensar em entrar comprado, porque você visualizou que ele só fez um pullback na média de 20 para subir. Só que ele fez o quê? Rompeu, subiu, aí desrompeu, subiu e sem conseguir romper topo. E aqui novamente, ó, veja aqui que aqui ia ser muito provável que se rompesse esse topinho aqui, o preço ia subir, porque ele rompeu o preço, rompeu a média de 20, mudando regra de coloração, voltou sem regra de coloração e depois fechou um candle com regra de coloração azul, ó, movimento de alta. Só que infelizmente ainda tinha essa região de resistência, ó. Então, a ideia de trade comprador aqui ficava interessante se você não tivesse ciente que tem essa lateralização, porque ele já tinha rompido e desrompido a média de 20 algumas vezes. Então, no rompimento dessa resistência, seria interessante para se comprar. Então, dá para trabalhar sim com essa regra de coloração, trabalhando com a média de 20, é muito interessante. Se você botar VWAP também, de topo e de fundo, para ajudar a identificar onde tem essas defesas, vai dar um tradezinho bem bacana, galera. Dá para montar um setup muito interessante com essa regra de coloração e fazendo análise da média de 20. Beleza? Então é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês. Uma regra de coloração nativa do Profit, que pouca gente conhece, mas que dá para trabalhar com ela de uma forma bem interessante. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Falou!